Senhora Presidente, ao completar a primeira metade deste ano legislativo, que hoje se encerra, gostaria de estar aqui ressaltando os grandes feitos em prol do nosso povo, da nossa gente, em prol do povo brasileiro. Entretanto, senhor Presidente, não temos muito a comemorar. O país está passando, inegavelmente, por uma séria crise administrativa, econômica, fiscal e, pior do que tudo isso, política, ética e moral. Por isto, não consegue sair das cordas, está sendo pressionado pela crescente insatisfação popular, prestando-se a criar novas fórmulas contábeis e a inventar neologismo que o governo tem feito frequentemente. Mas esse governo tem sido incapaz de lidar, por fim, as mazelas que marcaram as administrações deste governo nos últimos anos. Seja por inércia, seja por incapacidade de gestão, o fato é que o governo está cada vez mais impondo sacrifícios ao povo brasileiro. Isolado, cansado, desacreditado, o governo, infelizmente, está enfraquecido. Inicialmente, porque perdeu o suporte da população, inclusive da boa parte dos que o elegeram. Depois, porque também perdeu a confiança na comunidade internacional, que já não sente segurança para investir e realizar transações comerciais com o país. Senhora Presidente, no que diz respeito à população, não é difícil enumerar as razões pelas quais a decepção tornou-se um sentimento comum. Em primeiro lugar, devemos nos lembrar de que as promessas de um Brasil pujante, um Brasil crescente, firme e de permanente ascensão, transformaram-se em uma economia cambaleante de crescimento negativo, com desemprego latente e inegável inflação. É fato que o cidadão brasileiro começou a perder o seu poder aquisitivo, começou a perder também o seu emprego, em última análise, até a sua paz de espírito. Nesse sentido, a divulgação diária dos indicadores e as consequentes revisões para baixo das expectativas do país são elementos que só intensificam a insatisfação popular. Segundo o IBGE, senhor presidente, os preços aceleraram acima de 0,79 em junho, o que configura o pior resultado para este mês desde 1996. Por outro lado, o último Boletim Focus, pesquisa do Banco Central, que compila a opinião de vários especialistas, indica que devemos fechar 2015 com a inflação de mais de 9% ao ano e uma retração do Produto Interno Bruto para cima de 1,5%. Dessa maneira, é previsível que mais chefes de famílias deverão perder os seus postos de trabalho. Senhora Presidente, como não se bastasse, a atual gestão buscou responder à crise lançando mão de um arroxo fiscal e do corte de benefícios sociais, historicamente, como a senhora bem sabe, consagrados e, embora haja concordância geral quanto à necessidade de conter gastos, divergimos quanto à metodologia empregada. Ao invés de cortar na própria carne, dando um bom exemplo, enxugando gastos públicos, melhorando a qualidade do gasto, o governo optou por impor sacrifícios a todos os cidadãos, em especial aos mais pobres. E isso é extremamente ruim, ouso a dizer perverso. Não posso crer, senhora Presidente, que não seja eliminado o mecanismo de proteção aos trabalhadores no momento, sem que o desemprego campeia, majorando as tarifas públicas quando a inflação cresce e elevando a taxa básica de juros no momento em que a economia se encontra, com que o governo conseguirá afastar uma crise que há muito se avizinhava. Ademais, no primeiro semestre, milhões de brasileiros perderam com a escassez de água e de energia. Se no primeiro caso ainda se tentou imputar a culpa às mudanças climáticas, no que tange ao risco do apagão, o governo não conseguiu escapar do debate, mesmo porque certamente teve acesso a relatórios, estudos e projeções que
investimentos maciços no setor. Todavia, poucas iniciativas foram adotadas e houve a diminuição relativa de oferta. Isso fez com que precisássemos recorrer a matrizes energéticas mais caras e, com toda certeza, poluentes. Logo, deu-se o encarecimento das contas, alimentando a espiral inflacionária e travando a atividade econômica. Assim, o risco de blackout foi, ao mesmo tempo, causa e efeito de algumas das dificuldades enfrentadas pelo país em 2014, intensificadas nos primeiros meses deste ano. Infelizmente, senhora presidente, nos últimos tempos, fomos apresentados a novas expressões e aos seus constrangedores significados. Explico. Ao descobrir a contabilidade criativas e, abre aspas, pedaladas fiscais, fecha aspas, soubemos que o TCU pôde desaprovar as contas de um presidente da República pela primeira vez na história. Poucos brasileiros sabiam disso. É também com muita tristeza que estamos vendo a maior empresa brasileira ser noticiada na imprensa mundial, devido ao gigantesco esquema que a dilapidou por anos a fio. Como ainda não se conhece a extensão do rombo da Petrobras e a amplitude da maquiagem contábil, vivemos dias de permanente expectativa quanto ao futuro da empresa e quanto ao futuro de todos nós brasileiros. Nessa era de incertezas, parece claro que investidores e analistas estão reticentes em relação à economia nacional. Prova inconteste disso é o incremento no fluxo de capitais que deixam o país mês a mês. Segundo o Banco Central, cerca de 6,7 bilhões de dólares saíram do Brasil entre maio e junho, senhor presidente. Esse número chama atenção em um momento de alta taxa de juros, promovida, entre outras razões, para atrair capital estrangeiro. Diante de todas essas constatações, faz-se necessário agora proclamar o futuro da nação. É hora de trabalharmos com seriedade e determinação pela reforma tributária, senhor presidente. O país não pode, não suporta mais não termos uma reforma tributária. Com seriedade, com determinação, pela recuperação da economia, pelo resgate dos postos de trabalho, pela promoção de um amplo e restrito pacto social. Medidas essas, dentre outras não menos importantes, imprescindíveis no atual contexto da nação, que tem atualmente como grande desafio abrandar o sofrimento, sobretudo dos mais vulneráveis, dos esquecidos, daqueles realmente que muitas vezes deixam de comer, deixam de se vestir adequadamente, mas contribui fortemente com a manutenção do poder estatal através da péssima e através da perversa carga tributária, sem colocar em risco a rigidez de nossas instituições. É certo que os próximos anos serão anos difíceis, extremamente difíceis, para todos nós brasileiros. Precisamos ser cautelosos para não criarmos expectativas inatingíveis. A crise é uma realidade e, ainda que sejam adotadas medidas corretivas e a gestão saneada, somente sentiremos os efeitos no médio prazo e isso pode gerar, com toda certeza, muitas insatisfações. Mas a principal razão para sermos parcimoniosos reside na necessidade de preservarmos alguns símbolos e valores muito importantes. Apesar de tudo, as nossas instituições estão dando provas de vigor e isso é algo que precisa ser comemorado e conservado. Nossa obrigação é buscarmos soluções constitucionais, democráticas, para os nossos problemas. Porém, senhora presidente, pelo fortalecimento da nossa democracia, devemos estar prontos para lutar por aquilo que for melhor para a nação e para o povo brasileiro. Vivemos no melhor lugar do planeta, com toda certeza. Deus, acredito nele, foi e tem sido extremamente generoso com o povo brasileiro. Mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos buscar as melhores escolhas. Precisamos tomar decisões realmente que contemplem e que tragam esperança e que materialize a esperança de toda a nação brasileira. Eu acredito nesse país e na força da nossa gente
e na força do nosso povo. Para finalizar, senhora presidente, gostaria de citar Aristóteles, quando disse que, abre aspas, a esperança é um sonho feito de dispares, fecha aspas. Eu tenho a esperança e a fé em um Brasil muito melhor, em um Sergipe muito melhor, o meu estado, que também passa por uma crise e um desemprego realmente enorme. Em um mundo melhor, onde todos possam viver dignamente em paz e em harmonia. Mas também tenho uma consciência, senhora presidente, de que esse país melhor, esse Sergipe melhor, depende da atitude de cada um de nós. É de mãos dadas, com a coerência mantida, com os princípios e os valores mantidos, e sonhando com um país melhor, que construiremos com toda certeza dias melhores para todos os brasileiros. Terminamos esse primeiro semestre não com as conquistas que precisávamos ter conseguido, não com as vitórias que imaginávamos ter conseguido no início do ano legislativo. Terminamos o primeiro semestre, senhor presidente, sem aprovar a LDO, o que eu considero um verdadeiro absurdo. Recesso branco, isso não deveríamos ter. Só deveríamos sair daqui depois de aprovada a LDO. Mas, infelizmente, alguns pensam diferente e, por isso, não aprovamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas vamos continuar a nossa luta. Que Deus nos ilumine, que Deus nos mantenha as nossas convicções e possamos ter, com toda certeza, não um segundo semestre carregado de tumultos e de incertezas, mas um segundo semestre carregado de esperanças, e que essas esperanças sejam materializadas e, portanto, convertidas em dignidades para todas as famílias brasileiras. Digo que trabalhamos muito, mas com toda certeza e com toda convicção, não conseguimos aprovar nesta casa, nem na Câmara, aquilo que o povo brasileiro esperávamos que aprovássemos ou que tivéssemos conquistado ao longo desse primeiro semestre. Cada um de nós está aqui, senhor presidente, para cumprir uma missão. A missão de ver esse país chegar à dignidade merecida e desejada por cada povo, por cada cidadão brasileiro. Espero que possamos continuar contribuindo, continuar cumprindo a nossa missão e que o segundo semestre seja muito melhor do que realmente foi ou está sendo esse primeiro. Muito obrigado, senhor presidente.